Boa tarde, sou Felipe Fabiano Boa tarde, sou o Juan. e hoje a gente vai apresentar sobre o trabalho prático 1 da disciplina de organização de arquivos. Então, Felipe, puxa a vinheta. Já que está em época de Copa, Copa do Mundo da FIFA 2026. Bem, começando a apresentação, nós criamos alguns arquivos a mais, porque esse trabalho tem como base o trabalho introdutório. Então, nós criamos o funcionalidades B, que é basicamente para funções que utilizam a árvore B, ou auxiliares, que são as funções auxiliares que estavam dentro de funcionalidades, a fim de melhorar a modularização. E aqui nós temos o arquivo da árvore B, que, conforme a especificação, é uma árvore com ordem 4, ou seja, 4 ponteiros para subárvores, e 3 chaves por não. Aqui nós temos as funções iniciais, que é de inicializar cabeçalho, inicializar nó B, escrever cabeçalho, ler o cabeçalho, escrever o nó e ler o nó do disco para A. Bem, a nossa função de busca é basicamente uma função principal, que é a busca árvore B, que ela inicializa o cabeçalho, um nó auxiliar, ele vai inicializar o nó B, o nó auxiliar, vai chamar a busca interna, que é uma função auxiliar, que basicamente faz tudo, que é uma função recursiva, em que ela vai buscar até chegar na folha, então, que é o caso base, não tem, ou então vai buscar com base nas chaves do nó. Então, se achar, retorna, se for para a direita, se for maior, vai para a subárvore direita, menor, subárvore esquerda. Aqui é a função de obter novo RN, ele vai retornar o RN livre para uso é, com base na pilha de nós removidos, que é para utilizar o RN. Também aqui na nossa função de inserção, nós temos, igual na busca, a gente tem a função principal, inserir a árvore B, em que ele lê o cabeçalho, e aqui nós temos o primeiro caso, que essa árvore está vazia, ou seja, a gente insere a gente vai inserir na raiz, porque não tem nada, então a gente precisa inserir na raiz. E bem, aqui a gente vai chamar inserir interna, que é uma função recursiva. E basicamente ele tem uma busca embutida nela, que é para poder propagar o split, caso tenha. Então aqui é o caso base, para ver se, igual a busca, é, então aqui, depois de feita a busca, a gente verifica se o nó que a gente achou, ele tem espaço. Se tiver espaço, a gente vai inserir ordenado. Caso contrário, a gente tem que fazer um split. E aqui ele faz toda a lógica do split, manipulação de ponteiros, tal. Escreve, salva no disco, escreve no disco, e ele retorna para a função principal, onde se tiver overflow, ele vai criar um nó novo, porque a gente precisa por causa do split. agora falando sobre a remoção da remover a árvore B, a gente começa aqui recebendo tanto o arquivo quanto o código de estação, verifica se a árvore já está vazia, porque se tiver não tem nada a remover, e já chama o remover interna, que eu já vou falar para vocês um pouquinho. Tirando isso, a gente recebe um underflow raiz, porque vai retornar se teve um underflow na raiz ou não. Que vai ser o caso em que a raiz vai ter um filho, somente o filho, e a raiz foi removida e só vai ter o filho, então esse filho se torna raiz. Ou vai ser o caso também em que a raiz perdeu esse seu último elemento, então não existe mais. Indo para remover interno. A gente começa aqui verificando se encontrou a chave ou não, e com isso a gente vai avançando a posição até chegar no lugar. Chegou no lugar, e se for uma folha, a gente vai fazer o shift do array. O array com os nós, a gente vai fazer o shiftada para poder remover e fazer o shift. Caso não, a gente vai substituir pelo sucessor imediato. E nessa caso de substituição pode ocorrer o tratar underflow. E aí a gente tem que chamar novamente remover interna para ver se vai ter underflow e se tiver a gente faz o tratamento dele, que eu vou explicar daqui a pouco. A função tratar underflow, que é uma das mais importantes aqui desse árvore B, vai ser no momento que a gente vai tratar tanto com distribuição ou concatenação. Primeiro a gente precisa descobrir quais são os RNs dos irmãos adjacentes, então a gente vai essa lógica por aqui. E a gente começa pela especificação fala redistribuindo pela direita. Vamos tentar fazer a primeira redistribuição pelo irmão da direita, essa parte do código é o que faz essa redistribuição pela direita. E caso não dê certo a redistribuição pela direita, a gente vai para a esquerda. Então tenta redistribuir por irmão da esquerda. Não deu certo nenhum dos tipos de distribuição, é um caso de concatenação. E a especificação pede para a gente fazer a concatenação começando pela esquerda. Agora, ao contrário da redistribuição, a gente começa pela esquerda. Fazendo aqui o algoritmo de concatenação pela esquerda. E se não der certo pela esquerda, a gente faz, por fim, pela direita. Bem, aqui nas funcionalidades B, a gente tem nossa primeira função, que é a função set, que vai abrir o arquivo de dados do arquivo de índices. Vamos fazer as verificações para ver se tem algum erro, se está inconsistente ou não. E bem, a gente vai ler o cabeçalho, inicializar o cabeçalho, escrever. E aqui, como a gente já sabe o tamanho do cabeçalho, a gente pode pular o tamanho dele, já que a gente sabe o tamanho. E aqui a gente vai para o nosso loop. A gente tem um contador de RRN, e aí com base nesse contador, a gente verifica o offset atual para poder ler os registros. E a gente vê se ele é logicamente movido ou não. Se não for, a gente vai inserir na árvore. E a gente vai fazer isso enquanto tiverem registros para serem lidos. Depois a gente vai ler o cabeçalho, vai marcar como consistente, que a gente tinha marcado como inconsistente lá em cima, e vai fechar os dois arquivos. Falando agora sobre a funcionalidade 8 da Select From Where, a gente manteve, que é a busca em árvore B, a gente manteve o Select From Where do projeto passado, funcionalidade 3, porque é algo mais simples. Apenas se for código de estação, a gente faz a busca na árvore B. Se não for, a gente mantém a busca sequencial. Então aqui a gente só mudou as entradas para também aceitar uma entrada de índice. Faz o arquivo, a abertura dos arquivos normalmente, busca os filtros. E a única diferença é que a gente tem uma verificação com uma flag, para verificar se o nome do campo foi código de estação. Porque se for, a gente vai salvar esse valor e atualizar a flag para quando acabar a leitura dos filtros, a gente faz a flag para achar o offset na busca da árvore B. Então aqui é uma quando for árvore B.
Então a gente vai achar a offset via busca da árvore B, dar fseek para esse offset, verificar se ele está removido. Se não for removido, a gente vai fazer o print desse registro. Se não for o código de citação, é só fseek aqui e vai percorrer sequencialmente o arquivo. Então é essa a única diferença que a gente fez. Bem, aqui a gente tem a nossa função 9, que é insert into árvore B. A gente vai abrir o arquivo de índices, o arquivo de dados, fazer as verificações iniciais, ler o cabeçalho, ver se está inconsistente ou não, marcar como consistente. E aqui, como a gente quer fazer inserções, a gente vai fazer n inserções. Então, é um loop de até n. A gente vai ler o código de citação, vai fazer as verificações para ver se é nulo vazio dos campos. Aqui, vai fazer todas as verificações dos campos que podem ser nulo. E aqui a gente vai buscar o código de citação para ver se existe na árvore. Porque se não existir, a gente não vai inserir ele. Porque se existir, a gente não vai inserir ele, porque ele já existe. Bom, em caso contrário, a gente vai usar a lógica do topo, que utiliza a pilha para armazenar o RN logicamente removidos. Aqui tem toda a lógica, insere na árvore B. Depois a gente utiliza as funções auxiliares, marca o arquivo como consistente, fecha os arquivos. Falando agora sobre o delete from where, a gente vai começar fazendo a abertura do arquivo de dados, de índices, fazendo as verificações, lendo o cabeçalho, marcando como inconsistentes, e aqui a gente vai começar a lógica. Vai ler a quantidade de filtros, igual as outras funcionalidades, porque a gente vai poder ter mais de algumas coisas, e novamente a gente vai ter uma flag para verificar se tem código de citação. Porque se for código de citação, a gente vai fazer a busca do offset via buscar árvore B, então se tiver código de citação a gente usa a árvore B, vai dar um fseek para esse busca desse registro, verificar se ele já não está removido. Se não tiver, a gente vai verificar novamente se está atendendo todos os filtros, para aí sim poder fazer a lógica de remoção via pilha, ou seja, atualizando o topo atual com o RN dele e o topo que era atual atualizando para baixo, fazendo toda essa lógica da pilha que a gente aprendeu na aula. Caso não seja do tipo de código de estação, a gente vai ter que só fazer de forma sequencial, igual a gente tinha feito no trabalho 1. Então a gente basicamente só copiou e colou o do trabalho 1 aqui, a única diferença é que como a gente teve melhorias do trabalho 1, a gente fez algumas mudanças, mas a lógica é essa, por fim atualizando estações e pares, e escrevendo os cabeçalhos, fechando os arquivos e colocando o binário na tela.